Olá, irmãos, iniciamos a nossa primeira série original IBCT, que vamos tratar sobre o Evangelho de Marcos. E nesta primeira temporada teremos 15 episódios, teremos 3 temporadas, onde estaremos concluindo assim todo o Evangelho de Marcos. Então, convido você a participar nessa jornada de pregação expositiva deste evangelho maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia e nós vamos fazer a nossa primeira exposição do primeiro verso, capítulo 1, capítulo 1, verso 1 do evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos 1, verso 1 diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabemos que o evangelho de Marcos é um evangelho sinótico, ou seja, é um evangelho que vê conjuntamente. A palavra sinótico significa ver conjuntamente. E os evangelhos sinóticos que nós temos nas Escrituras é Mateus, Marcos e Lucas. Por que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito? Porque, só para os irmãos terem uma ideia, ele está inserido, quase todo o evangelho de Marcos, no evangelho de Mateus e também no evangelho de Lucas. Só no evangelho de Mateus, Marcos falou 666 versículos, e desses 666 versículos, a maioria deles, o Mateus, ele narrou, ele tratou desse evangelho que escreveu Marcos. Então, Marcos tem 661 versículos e Mateus usou 606 versículos deste evangelho, e Lucas também usou bastante. Por isso que nós cremos que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E dos evangelhos, ele é o mais breve. Ele trata uma mensagem mais de ação, e é um evangelho que tem uma mensagem muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Nesse primeiro versículo, nós identificamos a identidade do servo. Nesse primeiro versículo, Marcos vai falar da identidade de Cristo. Diz Marcos, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele começa falando que Jesus é Filho de Deus. Agora, uma pergunta: por que nós temos 4 evangelhos? Por que não teríamos ter só um evangelho? Por que nós temos 4 evangelhos? Porque nós vemos que cada evangelista ele teve um público-alvo diferente. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. Lucas escreveu o seu evangelho para os gregos. Marcos escreveu seu evangelho para os romanos, e João escreveu seu evangelho para um evangelho universal para todas as pessoas. Então, Lucas ele vai narrar, dizer que ele escreveu para os gregos, dizendo que Jesus é um homem perfeito. Para Mateus, Jesus é rei. Para a vida, para Marcos, ele é servo. E para João, o evangelho de João, ele é Deus. Então, ou seja, o servo, que é um homem perfeito, que é rei e que é Deus. Então, essa é a narrativa desses 4 evangelhos, por isso que nós vemos essa diferenciação de público. E, tanto é que Marcos ele não fala a palavra lei. Então, ele usa mais as palavras latinas para o seu público, para interpretar para o seu público o seu maravilhoso evangelho. Então, gostaria que você estivesse atento para esse motivo. E para quem Marcos escreveu esse evangelho? Ele escreveu para os romanos, porque Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam nessa cidade, e segundo alguns autores, Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo dos ensinos do apóstolo Pedro. E nós sabemos que Marcos ele foi discipulado por Pedro. Então, ou seja, a fonte primária que Marcos teve para narrar o seu evangelho foi o apóstolo Pedro, que foi talvez o seu pai na fé, pois ele, desde o início, ele estava presente na morte de Cristo, pôde contemplar a ressurreição de Cristo, e foi na sua casa, onde a sua mãe Maria, que era uma senhora de posses, foi na sua casa, na casa de Maria, mãe de Marcos, que os discípulos estavam reunidos quando veio o Espírito Santo e encheu todos os amados irmãos naquela ocasião, onde a Igreja de Jesus foi fundada. Então, Marcos ele enfatiza mais as obras de Cristo
do que os seus ensinos. Então, algumas coisas distintas do Evangelho de Marcos, que é muito importante para nós entendermos. Então, Marcos enfatiza mais as obras de Cristo do que os seus ensinos, né? A ênfase deste Evangelho é sobre a atividade de Cristo. Jesus é em ação, Jesus em movimento. Então, os romanos estavam mais interessados em ação que em palavras. Por isso, Marcos descreve mais os milagres de Cristo do que os seus ensinos. Marcos registra 18 milagres e apenas 4 parábolas. O termo que liga com ela os acontecimentos é a palavra imediatamente, logo, e então, em seguida. Então, Jesus está sempre em movimento, em uma ação para outra. Ele está curando os cegos, ele está limpando os leprosos, erguendo os paralíticos, libertando os possessos, acalmando tempestades, levantando os mortos. Então, é o evangelho da ação de Cristo, é o evangelho dos milagres. Alguns chamam o evangelho de Marcos como o evangelho dos milagres. Alguns chamam o evangelho de Marcos como o evangelho do servo. Porque isso nós vemos neste evangelho maravilhoso. Em segundo lugar, Marcos apresenta Jesus como servo. Por essa causa, o evangelho de Marcos não se inicia com genealogia. Os romanos não estavam interessados em genealogia. Os romanos estavam interessados em ação do evangelho. Então, Marcos também, ele se detém em explicar os termos judaicos aos seus leitores. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Então, quando ele usava as palavras de Jesus em aramaico, ele traduzia para os seus leitores, explicando para os seus leitores romanos o seu significado. Então, Marcos preocupou-se em explicar os costumes judaicos. Em várias ocasiões ele explica os costumes judaicos para os seus leitores, como você vê na narrativa deste evangelho. E Marcos foi um evangelista que menos citou o Antigo Testamento. Ele, por exemplo, não cita em seu evangelho o termo lei, porque isso não fazia muito sentido para o seu público-alvo, que eram os romanos. E Marcos usou a contagem de tempo romano. Podemos contrastar isso no que está registrado no capítulo 6 desse evangelho, a partir do verso 48. Portanto, todas as evidências nos indicam que Marcos escreveu esse evangelho para os romanos. Agora, tem algumas características peculiares do evangelho de Marcos. Eu gostaria de compartilhar com você, para que você possa entender, já que nesse primeiro versículo lido para os queridos, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui o evangelista Marcos está falando o seu conteúdo, está manifestando a identidade de Cristo como Filho de Deus e como servo, já que a máxima do evangelho de Marcos é enfatizar os milagres de Jesus e também falar que Jesus é servo, cumprindo assim a profecia de Isaías. Você sabe que o livro de Isaías é o livro messiânico que nós temos no Velho Testamento. E a tônica do evangelho, da profecia de Isaías é sobre o Messias. Ele vai falar do Messias como rei, até o capítulo 39, vai falar do Messias como servo, do 40 ao 55, e vai falar do Messias, rei conquistador, que veio conquistar, que veio implantar o seu reino, do capítulo 55 ao 56 até o 66. Então, aqui você vê Marcos falando que Jesus como servo. E Marcos é totalmente querigmático em sua ênfase. Marcos é totalmente pregação. Ele já começa não falando de genealogia, ele fala de Jesus, né, como Filho de Deus, e em seguida ele vai narrar, fazer toda a sua narrativa, iniciando, falando da profecia de Isaías, falando da pregação de João Batista. Então, Marcos enfatiza ele é totalmente querigmático. O livro começa focando o cerne de sua mensagem, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus apresenta-se nesse evangelho como pregador,
Por essa mensagem deve se dar vida, essa mensagem deve ser pregada ao mundo inteiro. E foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. E temos as credenciais de Cristo, que as pessoas que deram testemunho de Cristo Jesus. Então Marcos enfatiza também a popularidade do ministério de Jesus. Quando Jesus ensinava e por onde andava, as multidões se reuniam ao seu redor. As narrativas dos evangelhos diz que muitas vezes ele tinha dificuldade de se locomover devido à quantidade de pessoas em sua volta. Quando ele entrava na cidade, ele percorrendo as cidades, muitas vezes iam com ele multidões naquela cidade. Então vemos isso no evangelho de Marcos, a sua popularidade. Marcos é o evangelho da ação. Jesus é apresentado nesse evangelho, queridos, como servo que está sempre em atividade. Marcos descreve Cristo ocupado, se deslocando de um lugar para outro, curando, libertando, pregando, ensinando para as pessoas. As obras de Cristo têm mais ênfase do que as suas palavras. Marcos contém somente uma parábola que não é encontrada em nenhum outro evangelho, que está em Marcos capítulo 4, verso 26 a 29. Enquanto Lucas tem 18 parábolas que lhe são peculiares, entre os 6 grandes discursos de Mateus, somente o das últimas coisas que você vai ver em Marcos capítulo 13. Então, meus queridos, Marcos é um evangelho de movimento. O movimento é mais fascinante que o discurso. Então, esse advérbio que Marcos usa imediatamente, logo, então, ocorre mais de 40 vezes em Marcos. Marcos descreve Jesus como um rei ativo que se move rapidamente como um conquistador vitorioso sobre as forças da natureza, da doença, dos demônios e da morte. Então Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus. Jesus disse ao povo, para os discípulos, para os líderes religiosos e para os seus opositores que ele era o Filho de Deus. Por isso que você vê nesse evangelho, ele, na sua narrativa, dizendo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. Ele é o Filho que veio ao mundo para ser servo, onde Marcos enfatiza mais o serviço de Cristo, mais as obras de Cristo, os milagres de Cristo, e vemos Cristo em movimento, um Cristo em ação, um Cristo curando enfermos, um Cristo libertando pessoas dos demônios, um Cristo levantando o caído, limpando os leprosos, pregando o reino de Deus, mas é um Cristo em atividade. Então Marcos também apresenta Jesus como aquele que tem poder para operar milagres. E você vê isso nas narrativas desse maravilhoso e importante evangelho. Por que ele é importante? Porque ele foi o primeiro. Marcos ele teve a sua fonte principal, que foi o apóstolo Pedro. E os outros evangelistas aproveitaram dessa narrativa de Marcos para fazer o seu evangelho, para manifestar esse evangelho para outro grupo. Marcos escreveu para os romanos, como eu já disse, Mateus para os judeus, Lucas para os gregos, e o evangelho de João, que não é sinótico, é um evangelho universal para todas as pessoas, para falar que Jesus Cristo, além de ser servo, ser um homem perfeito, de ser rei, como diz Mateus enfatizar que Jesus Cristo é rei, para dizer, o evangelho de João foi escrito para dizer que Jesus é Deus. Então, Marcos enfatiza o sofrimento de Cristo. Ele, em outro evangelho, deu tanta ênfase à paixão de Cristo quanto escreveu Marcos. Porque ele vai destacar para os romanos, os seus leitores, Cristo como o seu sofrimento. Era um servo sofredor, como já profetizou o profeta Isaías. Ele era o servo sofredor. A mensagem central do evangelho de Marcos. Então, o primeiro versículo desse evangelho, que eu vou repetir mais uma vez, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro versículo desse evangelho é tanto o título do livro,
quanto à síntese do seu conteúdo. Ele traz sua mensagem central. Alguns comentaristas, como William Hendricks, relacionam a palavra princípio com a atuação de João Batista nos versículos seguintes. Mas a melhor compreensão é que Marcos está introduzindo o conteúdo de todo o seu evangelho. Isso é interessante, porque no primeiro versículo ele já fala da identidade de Jesus. Evangelho, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa boas novas de salvação. Por isso que evangelho não é uma argumentação, nem um debate. Evangelho é uma proclamação. Então, meus queridos, e vemos nesse primeiro testemunho do livro, é o seu autor, vemos ali falando de Jesus como Filho de Deus. Então, esse evangelho, o evangelho de Marcos, escreveu para os romanos, e o seu tema é Jesus Cristo servo. Se tivéssemos de escolher um versículo-chave para este evangelho, seria Marcos 10:45, que diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nesse primeiro versículo lido para os queridos, vai falar do conteúdo do evangelho. Vai falar da identidade do servo, a identidade de Jesus Cristo, que era filho de Deus, mas que também era servo sofredor, e veio para servir. E Marcos, ele mais enfatiza a paixão de Cristo, mesmo sendo um dos evangelhos mais breves, dos sinóticos, mas ele dá mais ênfase à paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, a sua obra na cruz do Calvário, do que todos os outros evangelhos. Então, Marcos está introduzindo o conteúdo de todo o evangelho. No segundo lugar, no princípio criou Deus os céus e a terra. É que você vê em Gênesis capítulo 1. E aqui você vê a primeira palavra que Marcos registra é a palavra princípio. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então, no princípio Deus criou os céus e a terra, como está em Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, esse começo é quando nos movimentamos da eternidade para o tempo. Então, nenhum estudioso conseguiu precisamente datar esse princípio, embora ele esteja dentro do tempo. Ou seja, o Deus eterno, Jesus se fez gente, como diz João, o Deus se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Então vemos o princípio do evangelho. Ele é o Deus eterno, ele é o Deus que se fez gente. Então ele sai da eternidade e no princípio ele entra no tempo, e nesse tempo, no espaço depois de 33 anos aqui nesse mundo, de 3 anos e meio, ele se manifesta, ele se revela para os seus ouvintes que ele é filho de Deus, de que ele é Deus e que ele veio mudar toda a nossa situação. Então, o eterno entra no tempo, por isso que diz, no princípio do evangelho de Jesus Cristo. Nós teve um tempo determinado. Deus, de maneira soberana, determinou o tempo do nascimento de Jesus e o tempo do seu ministério. E quando ele deu início ao seu ministério, depois que João Batista foi preso, ele começou a pregar: eis que é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, segundo no princípio, terceiro lugar, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, esse princípio começa quando Jesus Cristo se fez carne. Jesus é o evangelho. Esse princípio pode ser datado. Marcos fala do princípio do evangelho, porque o evangelho estende-se à obra de Cristo por meio do seu Espírito e de sua igreja, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós temos essa mensagem maravilhosa. Agora, a parte mais importante do evangelho não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Por isso que evangelho, queridos, é mais do que religião. Porque toda religião é a atitude do religioso
fazer alguma coisa para Deus, para alcançar alguma misericórdia. Então isso é ser religioso, é a força humana, é o esforço humano para receber do Criador alguma dádiva, alguma misericórdia. Evangelho é o contrário, é aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. São boas novas de salvação. E essa salvação não é pelos nossos méritos, mas é pela graça. Por isso que o apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o evangelho é o que Deus fez por nós. E quando ele morreu na cruz do Calvário, dizendo, está consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, para dizer que foi Deus que manifestou esta graça para salvar pecadores. Porque nós somos pecadores. Todos os seres humanos que nascem neste mundo, ele é um pecador. Então o evangelho de Jesus veio para salvar pecadores, que somos nós. Então, a parte mais importante do evangelho não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós em Jesus Cristo. O evangelho, meus queridos, como eu já disse, não é discussão. O evangelho não é discussão. O evangelho não é discussão nem debate, mas uma proclamação. É uma proclamação. O evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo e o conteúdo do evangelho é Jesus Cristo. O conteúdo do evangelho, pois isso que é o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João, porque o evangelho é Jesus. O conteúdo do evangelho é Jesus, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, o seu governo, a implantação do seu reino, e todos aqueles que recebem o evangelho de Cristo se tornam cidadão deste reino. Então, o evangelho é Jesus Cristo, é sua vida, é sua obra, é sua ressurreição, é o seu governo e a sua segunda vinda. Então, este é o evangelho. Cristo criou o evangelho pela sua obra, ele pregou o evangelho pelas suas palavras, mas ele é o próprio evangelho. Jesus é o próprio evangelho. Por isso que nós vemos aqui nessa narrativa tão importante, desse primeiro versículo, que vai mostrar todo o conteúdo desse evangelho. Vai mostrar a identidade de Cristo, que ele é Filho de Deus. E que ele veio ao mundo para salvar pecadores. Então, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que pagou na cruz do Calvário as nossas culpas, os nossos pecados. Então, esse evangelho vai fazer essas narrativas, vai dar testemunhos aqui, vai ter a credencial de Cristo, vai ter a credencial das Escrituras, a credencial do próprio Marcos, a credencial de João Batista, a credencial do Pai, quando no batismo de Jesus, quando o Pai diz para as pessoas que estavam ali no batismo de Jesus, este é meu filho amado, como diz o texto da palavra de Deus, que vou ouvir a voz, que tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Em ti tenho muito prazer. Então, Marcos iniciou, queridos, sua mensagem, revelando-nos a essência do evangelho. Sem essa gloriosa doutrina, disse J.C. Ryle, não teremos nada de sólido debaixo dos nossos pés. Nossos corações são fracos, nossos pecados são muitos. Nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente e libertar-nos da ira vindoura. Nós temos esse Salvador em Jesus Cristo. Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele venceu a morte. E diz o texto de Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, sua segunda carta, capítulo 5, diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a essência do evangelho é Cristo. O princípio do evangelho
de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse Filho de Deus que se tornou servo, que foi obediente até a cruz, para que eu e você, que somos pecadores, pudéssemos ser libertos pela obra de Jesus Cristo. Ele sofreu numa cruz, morreu numa cruz, Deus o ressuscitou dentre os mortos e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Cristo toda língua confesse e todo joelho se dobre, dizendo que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esta é a mensagem desse evangelho. É a narrativa. Ele vai falar da sua identidade no decorrer desse evangelho que vai ser exposto. Iniciamos nessa primeira temporada, que serão 15 episódios. Nós estaremos falando de 15 mensagens. Nós teremos 45 mensagens. Então, a primeira temporada de 15 mensagens, a segunda temporada de 15 mensagens, a terceira temporada também de 15 mensagens, onde nós estaremos expondo todo o evangelho, toda a narrativa do evangelho do evangelista Marcos, para que você possa ser edificado nesse tempo de pandemia, nesse tempo a qual nós estamos vivendo, de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantos sofrimentos, pessoas com medo, pessoas depressivas, pessoas carecendo da graça salvadora de Jesus. Então esse é o tempo que você pode aproveitar essa temporada na sua casa, né? Essa mensagem você vai poder ouvir juntamente com os outros preletores que estarão expondo esse evangelho, que vai ser bênção para a sua vida, para a sua família. Esteja conosco nessa caminhada, venha ouvir essas mensagens que são edificantes, que vai fazer as narrativas da vida e obra de Jesus Cristo. Nós queremos narrar para você o evangelho de Jesus. Nós estaremos fazendo a exposição da Bíblia, do evangelho de Marcos, para que você possa ser edificado com a sua família. Repito, então, para você entender, Marcos iniciou sua mensagem nesse primeiro verso, revelando-nos a essência do evangelho. E o evangelho é Cristo. São as boas novas de salvação. É a manifestação do amor de Deus. É a manifestação da graça salvadora de Deus para a sua vida, para a sua família. Então, querido irmão, querido amigo, que você possa estar conosco nesta jornada, nesta caminhada, que vai ser muita bênção para a sua vida. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida e que você possa entender toda essa narrativa desse evangelho. Relembrando, quando você lê o livro de Marcos, você precisa saber para quem ele está escrevendo. Quem são os seus leitores? E os leitores de Marcos são os romanos. E Deus usou Marcos como instrumento para que ele pudesse fazer essa narrativa de maneira muito breve, onde ele manifesta mais a ação de Cristo, onde ele mostra um Cristo em movimento, um Cristo curando, um Cristo libertando, um Cristo ressuscitando mortos, um Cristo expulsando demônios, para mostrar para as pessoas que ele veio e ele pregou o evangelho em toda a Judéia. Ele foi nas aldeias, foi nas vilas, e ele encerra o seu ministério lá em Jerusalém, quando lá em Jerusalém ele foi crucificado. Mas mostrar para a igreja que somos nós como igreja de Jesus, nós temos essa incumbência. Ele nos deu uma comissão, ele nos disse que deveríamos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não somente pregar, mas também discipular pessoas. A missão da igreja é divulgar para as pessoas a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Por isso nós temos que ir por todos os cantos e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esteja conosco nessa caminhada, que Deus vai abençoar muito a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa primeira mensagem de abertura da nossa exposição do Evangelho segundo escreveu Marcos. Abençoe cada vida, Pai, pois eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus possa estar sobre as nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos.
Amém. Que Deus te abençoe. Amém.